Fala rapaziada, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aí ao nosso canal. Quem fala aqui é o Manuel, meu nome é Manuel Santos, ou Manu, para os mais íntimos. E o Santos tem um novo treinador, né? Fabian Bustos foi anunciado como treinador do Santos, ele que treinava o Barcelona de Guayaquil, e a gente vai conversar um pouquinho a respeito disso agora, certo? Antes disso, eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal, esse canal que está inativo já há algum tempo, né? Mas essa chegada do Bustos nos motivou a voltar a criar conteúdo e quem sabe a gente continua criando conteúdo aí, pré-jogo, pós-jogo, lives. Deixem nos comentários se vocês gostariam que a gente fizesse isso, seria um prazer para a gente, beleza? Eu vou fazer uma breve retrospectiva da carreira do Fabian Bustos, dos principais trabalhos dele, e também, depois disso, falar sobre as preferências táticas dele. Eu fiz uma pesquisa, na verdade, desde que o cara ele caiu, eu venho atento aí nos nomes que vêm sendo cogitados e pesquisando a respeito de suas carreiras, porque eu já tinha ideia de fazer esse vídeo. Então, como agora o Bustos foi anunciado, eu vou, eu vou botar em prática aí a pesquisa que eu fiz e contar para vocês um pouquinho da trajetória profissional do Fabian Bustos e das ideias que ele gosta de implementar em seus times. Tranquilo? O Fabian Bustos, ele fez toda a carreira de treinador dele no futebol equatoriano. Isso porque ele jogou, no final da carreira dele como jogador profissional, depois de 2000, ele jogou por alguns times do Equador, antes de voltar para a Argentina e se aposentar. Ele começa como treinador na equipe do Manta, em 2009, equipe pela qual, inclusive, ele foi jogador profissional. Só que de 2009 até 2013, ele não fez nenhum grande trabalho, não fez nenhum trabalho de relevância. Na temporada de 13 e 14, ele leva a equipe da LDU de Porto Viejo, tá? Não é a LDU de Quito. Ele leva a equipe da LDU de Porto Viejo ao quarto lugar da segunda divisão, quase conseguindo o acesso, ficando inclusive a 3 pontos do Guayaquil City, que ficou em segundo lugar e subiu naquele ano. A partir daí, o Fabian Bustos sai da LDU de Porto Viejo e vai para o seu grande rival, que é o Delfim, também time da segunda divisão do futebol equatoriano. Na temporada 14-15, ele conquista o título da Série B, levando o Delfim para a primeira divisão. E detalhe que nessa campanha, o Delfim é o time que tem mais vitórias, o segundo time com menos derrotas e também é o time que tem a melhor defesa do campeonato. Isso é importante porque a gente está precisando, né? Na temporada seguinte, na primeira divisão, o Delfim não consegue repetir a boa campanha do ano anterior e em abril de 2016 o Bustos é demitido. Ele volta para o Delfim em janeiro de 2017 como diretor esportivo, não como técnico. Só que essa passagem dele dura menos de um mês, porque ele é contratado novamente pela LDU de Porto Viejo para treinar a equipe. A segunda passagem dele pela LDU não é boa e ele sai do comando do time em outubro daquele ano e volta para o Delfim novamente para ser diretor esportivo. Só que aí, em abril de 2018, o treinador do Delfim cai e o Bustos assume o time novamente. E é aí que ele atinge o auge dele como treinador. Ele começa a segunda passagem dele como treinador do Delfim já na 8ª rodada do Campeonato Equatoriano de 2018. O Delfim termina essa temporada em 5º lugar no torneio Abertura e em 4º lugar no torneio Fechamento, porque eles tinham esse sistema, né, de fazer 2 torneios, o Apertura, o Clausura, e o campeão de cada torneio se enfrenta na grande final do Campeonato Equatoriano. Só que aí ele classifica o time para a pré-Libertadores de 2019. Em 2019 ele elimina o Nacional do Uruguai na primeira eliminatória da pré, só que na segunda eliminatória ele empata em 1-1 em casa com o Caracas e no segundo jogo ele empata em 0-0. Então pelo gol fora de casa ele acaba eliminado. Só que a temporada de 2019 não é ruim, pelo contrário, é muito boa para o Delfim. Naquele ano, seria abolido o sistema de torneio abertura e torneio fechamento e seria implementado um sistema de liga classificatória, turno e retorno, e no final do turno e retorno, os 8 primeiros se enfrentavam no mata-mata, mais ou menos como era o brasileiro até 2002. O Delfim se classifica em 4º na liga e vai para o mata-mata. Antes do mata-mata, no Campeonato Equatoriano, o Delfim chega na final da Copa do Equador, eliminando o Barcelona de Guayaquil nas semifinais, e ele elimina o Barcelona numa remontada assim épica, porque ele perde o primeiro jogo por 4-1, toma uma goleada,
e consegue fazer 3-0 no jogo de volta, fazendo os 2 últimos gols, os 2 gols decisivos no finalzinho do jogo, assim. O último gol é depois dos 40, inclusive. Na final, o Delfim enfrenta a LDU de Quito. Perde o primeiro jogo por 2-0, fora de casa, ganha de 3-1 em casa, e aí por conta do gol fora, ele consegue devolver, né, a diferença de gols, 3-1, só que pelo gol marcado fora de casa, a LDU fica com o título, e o Delfim é vice. Detalhe, tem os melhores momentos dessa final no YouTube, e nos acréscimos do jogo, que já estava 3-1, tem um pênalti assim escandaloso para o Delfim, que não é marcado. Ele puxa o cara do Delfim dentro da área descaradamente e não é marcado o pênalti. O Delfim começa o mata-mata contra o Independiente Del Valle, perdão. O mata-mata do Campeonato Equatoriano. O Del Valle era treinado pelo Miguel Ángel Ramírez e tinha acabado de conquistar a Copa Sul-Americana, tipo assim, dias antes, sabe? O Del Valle tinha se classificado em 5º lugar, e aí são 2 empates nas quartas de final, um em 0-0 e um 2-2 fora de casa. O Delfim se classifica por ter feito a melhor campanha, ele se classificou em 4º e o Del Valle se classifica em 5º. Nas semifinais, o Delfim enfrenta o Macará, que era o grande favorito ao título, que tinha se classificado em 1º lugar na liga e perdido apenas 2 partidas das 30 realizadas. O Delfim vence o primeiro jogo por 2-1 e consegue um empate em 1-1 fora de casa e se classifica para a final, eliminando o grande favorito. Na final, o Delfim tem a revanche contra a LDU, uma vez que a LDU tinha derrotado o Delfim, né, na Copa do Equador, e os 2 jogos da final terminam 0-0. E a decisão vai para os pênaltis, e nos pênaltis o Delfim consegue derrotar a LDU por 2-1 e conquista o primeiro e único título equatoriano da sua história, primeiro e único título de primeira divisão da sua história. E sim, foi 2-1 a decisão por pênaltis, a LDU faz o primeiro pênalti e consegue perder 4 pênaltis em sequência, e o Delfim também não fica para trás, né, porque perdeu 3 pênaltis. O Bustos sai logo em seguida para ir para o Barcelona de Guayaquil, só que um ponto que eu quero frisar é, o Delfim tem 3 títulos na sua história. 2 da segunda divisão, um em 89 e um da primeira divisão. Fora esse título lá em 89, os outros 2 títulos que o Delfim ganhou foram com o Fabian Bustos como treinador. Então acho que não é exagero afirmar que o Bustos é o maior treinador da história do poderoso Delfim. Em janeiro de 2020, o Fabian Bustos troca o Delfim pelo Barcelona, e o Barcelona estava na pré-Libertadores. O time ganha as 3 eliminatórias pré-Libertadores e passa para a fase de grupos. Só que aí na fase de grupos, que era meio que o grupo da morte, contava com o Independiente Del Valle, Flamengo e Júnior Barranquilla, que tinha um timaço nessa época, o Barcelona perde 5 dos 6 jogos da fase de grupos, consegue só uma vitória e acaba sendo eliminado. Já no Campeonato Equatoriano, que retornava ao sistema de torneio abertura, torneio fechamento, o Barcelona vence o torneio clausura e se classifica para a final, novamente contra a LDU, que tinha vencido o torneio abertura. Novamente, com 2 jogos empatados, o time do Fabian Bustos derrota a LDU nos pênaltis, e com isso o Bustos se torna bicampeão equatoriano em anos seguidos, com 2 times diferentes. Em 2021, o Barcelona disputa a Libertadores num grupo com Santos, Boca Juniors e The Strongest. Vocês já devem ter algumas memórias a respeito dessa campanha, né? Com 4 vitórias, um empate e uma derrota, o Barcelona se classifica em primeiro lugar naquele grupo, com a 4ª melhor campanha no geral. Antes do mata-mata da Libertadores, o Barcelona disputa a Supercopa do Equador, chega na final e perde por 1-0 na final, adivinha para quem? Para a LDU. O time do Bustos pega o Vélez nas oitavas da Libertadores, perde o jogo de ida na casa do adversário por 1-0 e vence o jogo de volta em casa por 3-1, indo para as quartas de final, onde pegaria o Fluminense. Empata com o Fluminense fora de casa por 2-2 e empata dentro de casa por 1-1, se classificando para a semifinal por causa do gol qualificado. E aí, nas semifinais, o Barcelona seria eliminado pelo Flamengo, do Renato Gaúcho, perdendo os 2 jogos por 2-0, porém não se iludam. Tem os melhores momentos desses 2 jogos no YouTube, e tanto no primeiro quanto no segundo jogo, o Barcelona jogou muito bem. Criou oportunidades, poderia até ter vencido os 2 jogos. Foram jogos assim de igual para igual. No Campeonato Equatoriano, o Barcelona fica em segundo lugar no torneio Abertura, 3 pontos atrás do Emelec, e no Clausura não faz boa campanha e fica apenas em 9º.
Bustos e o Barcelona começam o ano de 2022 jogando a pré-Libertadores e eliminando o Montevideo City na primeira eliminatória. E aí ele estreia no Campeonato Equatoriano, ganhando do Delfim fora de casa. E na segunda eliminatória da pré-Libertadores, ele enfrenta o Universitário, vence o primeiro jogo em casa por 2-0, e aí vem a proposta do Santos e cá estamos nós. Agora que eu fiz um breve resumo da carreira e dos trabalhos mais relevantes da carreira do Bustos, eu vou falar um pouco sobre tática. Quais são as táticas que ele gosta de implementar nos seus times. E o que eu gostaria de frisar aqui é no Delfim, na primeira passagem dele, quando ele ganha o título da segunda divisão, ele variava os esquemas táticos entre 3-5-2, 4-3-3 ofensivo, 5-4-1 e 4-4-2. Na segunda passagem, já na primeira divisão, quando ele ganha o primeiro título equatoriano, ele começa apostando no 4-2-3-1. Anotem esse esquema. Depois de um tempo, ele larga o 4-2-3-1 e adota o 4-4-2 como esquema padrão, variando algumas vezes para o 4-2-3-1 e algumas vezes para o 4-3-1-2. Já no Barcelona, ele abandona o 4-4-2 padrão e volta a utilizar o 4-2-3-1 como principal esquema tático. Então, a gente pode falar que hoje o esquema tático preferido do Fabian Bustos é o 4-2-3-1. Ele alterava bastante aquele Barcelona para o 4-3-3 ofensivo e também alterava para o 4-4-2. Então, se a gente tinha um Carille meio teimoso, né, que largou o que deu certo no ano passado e insistia no time com 2 zagueiros, sem muita variação, tá chegando no Santos um treinador que tem variação tática e tem ideias. Então, eu espero que ele faça um grande trabalho. Seja muito bem-vindo, Bustos. A gente espera que dê tudo certo, que você consiga, em primeiro lugar, tirar o Santos da má fase, né? E fazer o Santos fazer uma boa campanha nesse brasileiro, nesse paulista. E deixem aí nos comentários o que vocês acham. Para quem conhece o Fabian Bustos, o que você achou dessa contratação? Se você gosta do estilo tático dele, se você não gosta, se você tinha alguma outra preferência. Para quem não conhecia o Fabian Bustos, o que vocês acharam desse resumo? O que vocês acharam das ideias táticas dele? Deixem aí nos comentários que eu faço questão de ler cada um dos comentários. Quem sabe responder algum, a gente troca uma ideia aí, beleza? Eu gostei da contratação, até porque me parece que é uma aposta mais barata do que seria Cuca, do que seria Renato Gaúcho, e é um treinador que vem fazendo trabalhos relevantes, né? Esse era o meu principal ponto, contratar algum treinador não só por ser gringo. Se cogitaram alguns nomes estrangeiros que eu ficava meio assim, meu Deus, só porque é gringo. Mas o Fabian Bustos é um bom treinador e eu espero que ele tenha uma boa passagem pelo Santos. Beleza? Comentem aí também se vocês querem que a gente continue fazendo vídeos. Pré-jogo, pós-jogo, análise tática, live, quem sabe alguma entrevista, enfim. Seria um prazer pra gente, porque a gente tem bastante vontade de continuar produzindo conteúdo aqui. Tranquilo? Se inscrevam aí no nosso canal, ativem as notificações para não perderem nenhum vídeo e deixem um like, porque é muito importante para alimentar o algoritmo do YouTube e para que vocês digam para o YouTube que vocês estão gostando desse canal. Aí ele vai ser mais recomendado. Quando o pessoal procurar por Santos, a gente reclama tanto que não se fala do Santos, né? Se vocês deixarem o like, vocês dizem para o algoritmo do YouTube que o conteúdo desse canal é bom. E aí quem procurar por Santos no YouTube, na internet, vai ter esse material recomendado. Quanto mais like tiver, mais isso ajuda. Tranquilo? Então aguardem vídeos no futuro e até a próxima. Pra cima deles. Falou!